Olá! Na aula de hoje, vamos fazer uma abordagem sobre um tema que diz respeito ao sistema financeiro mundial. Na semana passada, nós postamos um vídeo sobre a questão do comércio, né? E se você me acompanha, se você nos acompanha por aqui, você vai observar que a aula anterior da semana passada tem uma conexão com essa aula também. Quando a gente falou do comércio, a gente falou da evolução das trocas comerciais, da evolução, né, do sistema, e hoje a gente vai falar sobre a questão do sistema financeiro no mundo, né? Que é uma análise mais da questão em termos internacionais. Sabemos que a economia mundial ela tem uma história, né? Os modos de produção têm uma história, o capitalismo ele tem fases, ele tem uma história. É importante que você tenha esse pré-requisito, né? Também podemos ter uma aula aí, as fases do capitalismo, que é um tópico que eu coloquei aqui, coloquei na aula da semana passada também, e estou colocando aqui para você ter esse discernimento de que o modo de produção capitalista é um modo de produção que está aí se desenrolando por séculos, e nestes séculos ele apresentou fases absolutamente diferentes, ele apresentou modos de acumular riqueza, de calcular, de mensurar a riqueza diferentes e potências econômicas diferentes. Então, a história é uma ciência que eu admiro muito, o historiador e a história eu admiro muito exatamente porque a história nos ensina algo incrível que é a questão da alternância de poder. O poder, ele vai sendo alternado, a gente vai assistindo, a gente vai vendo, né, uma alternância de poder. Nesse sentido, essa aula, quando você se propõe a estudar o sistema financeiro mundial hoje, você vai ver que existe historicamente um estabelecimento, as potências econômicas líderes, né? As potências que tiveram o efeito de serem hegemônicos, de se destacarem, a cada tempo apresentaram um padrão para mensurar a riqueza. Então, a gente tem aqui uma evolução do padrão Libra-Ouro, do padrão Dólar-Ouro e do padrão Câmbio Flutuante. O que isso nos ensina? Quando eu falo da Libra, eu estou falando de uma moeda inglesa extremamente forte, e quando eu coloco esse intervalo de tempo, eu estou colocando um intervalo de tempo onde a gente tem claramente uma hegemonia dos ingleses e uma hegemonia também pautada no sucesso que foi a primeira Revolução Industrial. Nesse sentido, a gente tem um intervalo de tempo aqui delimitado até praticamente a Primeira Guerra Mundial, e com as guerras mundiais a gente sabe que enquanto existem países literalmente, né, se fragilizando, enquanto a gente tem países que estão vivendo uma verdadeira crise, a gente tem quem esteja lucrando com a guerra. Olha que raciocínio interessante. Enquanto uma guerra se desenrola, a gente assiste uma guerra, né, se desenvolver, a quem esteja perdendo, literalmente perdendo economicamente, perdendo vidas, né, vivendo os prejuízos pelo conflito, e a quem esteja ganhando. A Primeira Guerra Mundial, as guerras mundiais, o desenrolar do século XX, fez a gente conhecer uma nova potência econômica e a ascensão agora de um padrão que eu vou chamar de dólar-ouro. Então a gente evoluiu da Libra, uma moeda inglesa, para o dólar, uma moeda norte-americana, deixando claro aqui nas entrelinhas a questão de quem comanda a cada tempo a economia mundial. Caminhando para o final do século XX, na década de 1970, temos uma economia cada vez mais conectada, mais articulada, uma evolução do capitalismo que só cresce, que só evolui, que só avança, que vai ganhando força dentro da Guerra Fria, e a gente evolui para o câmbio flutuante. Esse câmbio flutuante é uma expressão que consagra a chamada economia em rede, uma economia, né, que é um outro modelo, é um modelo de economia que eu diria ser mais conectada, que pode ser muito bom, dinâmico, mas também pode ser mais
vulnerável, mais suscetível a crises. Esse assunto, toda vez que você estuda, seja em livros ou em módulos, faz bastante referência à questão do acontecimento histórico que foi a Conferência de Bretton Woods, né? Uma importante conferência que aí traz como desdobramentos questões como a criação do FMI e do Banco Mundial e a consagração dos Estados Unidos enquanto uma potência econômica. Esse assunto é só isso? Claro que não. Esse assunto é grande, esse assunto é complexo, esse assunto é rico, mas o nosso papel aqui no YouTube não é fazer uma aula de 50 minutos, de 1 hora, é fazer uma aula que tenha um formato curto, objetivo, para você que está estudando fazer aí a sua revisão, mas deixando claro que esse assunto não se resume só a isso aí. Para você ter sucesso, é claro que isso requer leitura, requer um trabalho sério, resolução de questões, para que você tenha o sucesso no seu trabalho. Muito obrigado pela atenção no vídeo de hoje, um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.